Meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje, nesse nosso vídeo, o nosso estudo sobre a nossa segunda lição da nossa revista de jovem. Este trimestre estamos estudando o livro de Provérbios. Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e as promessas de proteção. Nossa segunda lição, vamos contextualizar, estudar os capítulos 2 e 3 do livro de Provérbios, livro escrito, na sua grande maioria dos seus capítulos, pelo rei Salomão, o terceiro rei da história ali do povo hebreu. Salomão era filho do rei Davi. O título da nossa segunda lição: Sabedoria, Proteção e Confiança. Nosso texto principal, o texto áureo, o texto do dia, é em Provérbios, capítulo 3, versículos 23 e 24. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás, assim tu te deitarás, e o teu sono será suave. Resumo da nossa lição: quem cultiva a sabedoria bíblica no coração, desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Nossa lição, ela vem falar a respeito de uma conduta que o jovem, que o cristão precisa percorrer, precisa trilhar. Este caminho que ele precisa trilhar, ele precisa estar pautado, alicerçado em princípios morais, éticos, que a palavra de Deus ensina. O princípio do saber, o princípio da sabedoria, está em conhecer a Deus, em temer ao Senhor, em andar em seus caminhos, em se afastar do mal. No mundo, nós vamos adquirir conhecimento, mas a sabedoria que vem do alto, somente Deus pode nos proporcionar. Então, como vamos alcançar essa sabedoria divina? Através da aplicabilidade dos ensinos da palavra de Deus ao nosso coração, aplicando as verdades lidas nas Sagradas Escrituras. Jesus, por exemplo, no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 24, quando Jesus está tratando, finalizando ali o sermão do monte, o sermão da montanha, Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos aqueles que escutam e que colocam em prática o que Tiago vai dizer nas suas epístolas, para não sermos, Tiago capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes, tá? Então, os objetivos da nossa lição: mostrar que a sabedoria é um escudo protetor, compreender que a sabedoria está relacionada com a maturidade cristã e refletir a respeito da sabedoria como fonte de vida e proteção, também confiança. Então, novamente, nessa segunda lição, vamos estudar sobre a sabedoria divina, o fruto da sabedoria divina, manifestado na vida de quem busca como proteção e confiança em Deus, né? Para uma caminhada cristã pautada nos princípios morais, éticos que a palavra de Deus nos ensina. O nosso texto bíblico está no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos do 1º ao 11º, bem como no capítulo 3, versículos 21 ao 26.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve os caminhos dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. O primeiro tópico da nossa lição tem como título Sabedoria como escudo protetor, na estrutura aqui do capítulo 2 de Provérbios, a sabedoria como escudo e a sabedoria no coração. Então, o capítulo 2 aqui de Provérbios, ele tem 22 versículos, está falando sobre a sabedoria, né? A sabedoria convidando o jovem a buscá-la, convidando o jovem a buscar, tá? Então, para que este jovem busque e encontre a sabedoria, ele precisa, primeiro, Provérbios capítulo 2 vai dizer aqui que ele precisa, para ele adquirir essa sabedoria, ele precisa buscar, né? Se aceitares, se clamares, se como prata, como pedra preciosa, desejar, buscar, né? Se esforçar. Então, o cristão, aquele que busca a sabedoria de Deus, ele precisa aceitar, ele precisa desejar, clamar por ela, ele precisa persistir, né? É necessário que haja esforço, é necessário que haja esforço. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então Deus não vai chegar assim na sua cabeça e te encher de sabedoria, não. Você tem que buscar. Tudo na vida exige um esforço. Alcançamos quando investimos, quando nos dedicamos, quando perseveramos, quando não desistimos. Da mesma forma, a sabedoria que vem do alto. Então, quando acontece, nós colhemos os resultados, o fruto ou os frutos, tá? No versículo 5 e 6 aqui do capítulo 2 diz: então entenderás e acharás a sabedoria. Versículos 9 e 11 diz: entenderás justiça, juízo, equidade e boas veredas. Ou seja, a partir do momento que tememos a Deus, que aprendemos a depositar em Deus a nossa confiança, a confiar em Deus, a perseverar em Deus, a honrá-lo, né? A buscar a fonte do saber, como diz o ditado popular, né? A fonte é funda, é profunda, o balde que nós tiramos água é pequeno, que é nós, e a corda é curta. Ou seja, quanto mais tiramos água da fonte, que é a palavra de Deus, mais ela tem água a nos dar. Então a fonte da sabedoria, ela é inesgotável, entende? Os versículos 12 ao 19 aqui do capítulo 2 descrevem as bênçãos provenientes daquele que alcançou, aquele que conseguiu alcançar a sabedoria. Então o leitor ele receberá livramento do mau caminho e da sedução da mulher estranha.
princípio do saber, o princípio da sabedoria é temer a Deus e afastar-se do mal. Então, resumindo este capítulo 2, dos versículos 1 a 4, trata da condição para encontrar a sabedoria, as condições para se encontrar a sabedoria. Dos versículos 5 a 9, mostra as bênçãos da sabedoria. E a partir dos versículos 11 ao 19, descreve essas bênçãos que são alcançadas. Então, existem etapas, existem processos. Entende? E do 20 ao 22, conclui aqui o capítulo. Então, aqueles que buscam perseveradamente, tem que perseverar, né? A sabedoria, entenderão que o temor do Senhor. Observe que tudo inicia aqui. A sabedoria que vem de Deus. Salomão, também escritor do Eclesiastes, quando Salomão escreve Eclesiastes, ele já está na sua velhice. Salomão vai dizer que tudo vivido longe de Deus, dos caminhos do Senhor, se torna vaidade de vaidade. Então, ele viveu uma vida regada a riquezas, a prazeres, a tudo que ele desejava, tudo que seu coração desejava, ele possuía. Porém, ele chega ao final da sua vida e ele diz, sabe de uma? Tudo vivido longe dos caminhos, dos propósitos, da vontade do Criador. A fonte de sabedoria se torna vaidade. É vão, é frustração. Porque o homem nesta terra, ele chega ao fim. Então, quando ele olha para trás e vê que ele viveu uma vida longe de propósitos, dos objetivos que Deus traçou para a vida dele, o vazio vai estar no coração, vai estar na alma, vai estar com aquela sensação de que perdeu as N oportunidades que Deus lhe proporcionou. Então, uma vida vivida longe dos caminhos do Senhor, dos propósitos de Deus, é uma vida vazia. Dinheiro não vai preencher aquilo que só Deus preenche, prazer não vai preencher aquilo que só Deus preenche, riquezas, bens materiais, não preenche o espaço, o lugar que é de Deus na vida do homem. Então, o princípio do saber, né, é temer a Deus, tá? Os que buscam incansavelmente, perseveradamente a sabedoria que vem do alto, entenderão que o temor do Senhor é um estilo de vida reta. Esse estilo faz com que o Senhor se mostre como um escudo, proteção, socorro de quem busca a sabedoria. Aqui no versículo 7 do capítulo 2. Entende? Então, de acordo com esta sabedoria, o leitor de Provérbios, lembrando que o livro de Provérbios foi escrito primeiramente para o jovem, né? Para que o jovem deixe a insensatez de lado. Ele tem aqui a sabedoria convidando o jovem, do outro lado tem a insensatez, também convidando o jovem para viver uma vida regada a prazeres, a suas próprias vontades. Então existe o caminho, que Jesus vai dizer, o caminho que nos conduz à sabedoria, a fonte de sabedoria, e existe o caminho que nos conduz à insensatez. Tá? Então, em Deus, para adquirir essa sabedoria, primeiro é necessário buscar na fonte, permanecer na fonte, que é o próprio Senhor. Tá? Então, esse estilo de vida faz com que o Senhor se mostre como escudo de quem busca sabedoria. Tá? Então, de acordo com essa sabedoria, o leitor de Provérbios desenvolve plena consciência da retidão, princípios, tá? Que corresponde à instrução ética de Deus, o caráter de Deus manifestado na vida daquele que o teme, tá? Bem como a sinceridade, que revela um caráter de quem é genuíno e confiável. Então, esta vida de retidão e sinceridade desta pessoa que busca em Deus a fonte de sabedoria, né? Como consequência de quem se torna sábio em Deus.
ele vai carregar consigo uma virtude protetora que vem do alto e que nos permite discernir tudo o que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, tá? Então, a pessoa pode ser leiga no sentido secular, ele não teve uma instrução, não frequentou uma escola, mas quando ele busca em Deus trilhar os seus caminhos, se torna uma pessoa sábia, né? Se torna uma pessoa sábia, porque Paulo vai dizer que a sabedoria que vem do alto é loucura para o mundo. O mundo prega, alarda, que se pode viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazer suas próprias vontades, que não existe limite, não existe regra, tudo é permissivo, tudo é permitido, tudo é aceito. Espera aí, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Existem princípios. Quando estudamos a lei mosaica, o povo hebreu havia saído de uma condição de escravo, milhares de pessoas. 3 meses depois, para ali no Monte Sinai, Deus chama Moisés, leva Moisés até lá ao alto do monte e diz: olha, está aqui regras, limites, leis que eu preciso seguir. Não é viver de qualquer maneira, não, cada um faz sua vontade, não. Existem limites. E ali Deus deu a lei moral, a lei civil, Constituição, a lei cerimonial relacionada ao culto ao próprio Deus. Mas as leis estão ali. Então não é de qualquer maneira, não. Existe um Deus que o homem tem que prestar contas, ele admita ou não, ele aceita ou não. Ele vai ter que prestar contas um dia. Entende? A criatura não tem como fugir do Criador. Um dia ele tem que voltar para o Criador para prestar contas dos talentos que o Criador lhes deu. Então, assim também é com cada um de nós, tá? Versículo 10 do capítulo 2 diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Quando buscar com sinceridade, quando persistir. Aí Tiago vai dizer: pedes e não recebes. Mas por que não recebe? Porque estamos pedindo com intenções erradas, equivocadas, egoístas. Então, existem princípios, existem limites, existem regras que é necessário que observemos para que a palavra de Deus, a fonte do saber, né, que é a palavra de Deus, nos preencha com suas verdades. Tá? Então, existem limites, existem regras que a palavra de Deus nos diz, nos ensina a como viver, a como proceder, ainda que estejamos vivendo num mundo totalmente relativista. Mas a palavra de Deus, os princípios morais, os princípios éticos da palavra de Deus, eles não mudam, eles não se alteram. E a igreja, o cristão, o jovem cristão, ele vive segundo aquilo que Deus diz, tá? Para o seu povo. Então, da palavra coração, né? Principalmente aqui no Ocidente, olha o que diz o versículo 10 novamente: porque a sabedoria entrará no teu coração. Então, a palavra coração, diferentemente do que ocorre aqui no Ocidente, né? Em que observa ou vê, entende a palavra coração como como se fosse o cérebro, né? O centro da vontade, da psique humana. A sabedoria bíblica, na sabedoria bíblica, o centro do ser humano é o coração, ou seja, o intelecto, a moralidade, a emoção, o pensamento, né? Sentimentos, vontades, entende? Então é importante estarmos bem conscientes de que o equilíbrio da nossa vida espiritual só é possível quando o Espírito Santo molda, trabalha e desenvolve o nosso coração. Quando o nosso pensamento, sentimento, vontade estiverem plenamente coerentes e coordenados com a vontade de Deus para nós. O teleios é o homem completo, o corpo, alma e espírito, né? Sendo direcionado segundo a vontade de Deus. É aquilo que
aqui no capítulo, provérbio aqui vai falar que é o bom siso, né? O bom senso, a prudência. O cristão precisa ser um cristão prudente, né? Que use o bom senso, que esteja pautado naquilo que Deus diz em sua palavra. O cristão não vive de achismo, de relativização, de achar que isso está certo hoje e que amanhã está errado, que a palavra de Deus está certa numa parte, está errada em outra, como o mundo a pregou aí. Então, a palavra de Deus, ela é única. Deus não erra, Deus não se contradiz, entende? Então, nosso pensamento, submisso à palavra de Deus, ordenará os nossos sentimentos e, consequentemente, nossos comportamentos. Revelarão que o nosso ser interior é plenamente dominado pelo Espírito de Deus, né? Nosso coração estará integralmente alinhado com a vontade de Deus e logo nos tornamos ou nos livramos das armadilhas, porque a palavra de Deus nos dá sabedoria e entendimento para fugirmos dos laços do passarinheiro, né? Do caminho insensato, do laço da mulher perversa, né? Das armadilhas que o mundo impõe àqueles que não querem viver de acordo com a sua relativização, entende? Então, em Deus, a fonte de sabedoria, encontramos escudo, refúgio, proteção. O segundo tópico da nossa lição, a sabedoria como maturidade cristã. A estrutura do capítulo 3 aqui de Provérbios, a sabedoria como maturidade cristã e a sabedoria que gera confiança, tá? Então, o capítulo 3 aqui de Provérbios, ele tem 35 versículos, tá? É uma continuação do resultado da sabedoria que é revelada no segundo capítulo e mostra que um coração dominado pela sabedoria que vem de Deus traz estabilidade moral. Um coração dominado pela sabedoria divina desfruta verdadeira felicidade e segurança em Deus. Não é ausência de problemas. Entenda bem. Aqui o escritor não está dizendo que é ausência de problemas, de dificuldades. Está dizendo que apesar das vicissitudes, a fonte da sabedoria está em Deus. Problema até Jesus teve. Não é ausência de problema não, tá? Então, vamos ter problemas? Sim, temos problemas, vários problemas na nossa caminhada. Mas isso não atrapalha, não desfaz, não encobre não mancha, não pode manchar a nossa comunhão com Deus. Não pode alterar a nossa maneira de lidar com as coisas, de se posicionar diante das intempéries da vida, viver uma vida pautada nos princípios éticos. Esses princípios não vão se alterar quando os problemas vierem. A vida não é só uma vida de bonança, de alegria, né? Existem momentos também adversos, tá? Então, os versículos do 1º ao 10º aqui do capítulo 3 dizem respeito à dedicação ao Senhor. Os versículos 11 ao 20º revelam a verdadeira felicidade de confiar em Deus, no Senhor. E dos versículos 20 ao 35 mostra a segurança na vida com Deus. Então, cada um dos discursos vem acompanhado da expressão filho meu. Filho meu. Por exemplo, no capítulo 21 aqui diz assim, ó: filho meu, não te aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, tá? Então evoca proximidade, filho meu. Evoca proximidade, o desejo de que o ensino sagrado seja ouvido, compreendido e aplicado pelo discípulo, leitor.
aqui de Provérbios. Os versículos 21 a 26, por exemplo, aqui mostra que a segurança em Deus revela estabilidade, né, da maturidade do leitor. Ele vai amadurecendo, né? É um desejo de Deus que o jovem cristão, o leitor, né, amadureça emocionalmente, espiritualmente, para viver uma vida segura nele. Nós não seremos meninos na fé sempre. É preciso uma hora amadurecer. Tá? O versículo 21 e 22 mostra que o bom siso, né, o senso, a prudência e a verdadeira sabedoria trazem clareza, discernimento e experiência. Essa sabedoria está ancorada em Deus. Versículos novamente aqui do capítulo 1, versículo 7 diz: o princípio do saber é temer a Deus. O temor a Deus, que não é novamente ter medo de Deus. Então, quando estamos firmados em Deus, Ele nos faz discernir melhor o caminho que trilhamos. Por quê? Porque a palavra de Deus está no nosso coração. Vai nos direcionando. Vai tirando, né, os empecilhos. Vai nos dando discernimento para aquilo que agrade a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Porque aquilo que agrada a Deus, com certeza, vai nos livrar de problemas futuros e até presentes, né? O caminho do Senhor conduz à vida eterna, conduz à salvação. Deus não vai conduzir o seu povo a um caminho de abismo. Deus vai conduzir o seu povo pelo caminho, apesar de estar passando pelo deserto, mas Deus está ali, me direcionando por onde passar. O povo estava no deserto, o povo hebreu, mas durante o dia a coluna de nuvem estava guiando o povo. Durante a noite a coluna de fogo estava guiando o povo, clareando o caminho do deserto, né? Afugentando os animais peçonhentos. Então, Deus, a sabedoria, o caminho do Senhor nos conduz a pastos verdejantes, a pastos verdejantes, né? Como diz o salmista, a fontes de águas limpas, entende? Então, em Deus a gente tem essa segurança. Então, quando estamos firmados em Deus, Ele nos faz discernir melhor o caminho que trilhamos, traz vida, né? Traz maturidade. Por exemplo, na carta aos Efésios, na carta de 1 Coríntios, né, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo ele traz um exemplo muito interessante a respeito de maturidade. Então, Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Então, a gente não pode ser meninos na fé a vida inteira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Causador de problema a vida inteira. Estou na igreja, eu não consigo ou eu não faço nada para melhorar o contexto que eu estou. Eu estou na igreja aqui, Deus me colocou aqui para somar, para acrescentar, para fazer a diferença para a glória de Deus, para assumir responsabilidades, para cooperar, para ajudar. Eu estou no meu trabalho secular, eu tenho que ser luz. Eu estou no colégio, na faculdade, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser exemplo. No meu contexto social, onde eu estou, quando alguém tem um problema, eu sou uma referência, as pessoas sentem-se à vontade em conversar comigo, porque sabem que de mim vai sair uma palavra de conforto, de segurança, porque se o Espírito de Deus habita em mim, isso precisa estar latente. As pessoas precisam ver algo diferente em nós, porque o cristão não é igual a todo mundo, entende? O cristão não é igual a todo mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, falando a respeito de sermos sal, de sermos luz na terra. Então é ser diferente, fazer a diferença. O mundo está doente,
nós levamos a cura, que é a palavra de Deus. O mundo está na escuridão, nós levamos a luz, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Então, é isso que o escritor aos Provérbios está nos ensinando. Então, Paulo vai dizer: eu vou ser menino sempre? Não, eu preciso amadurecer. Da mesma forma que em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16, Paulo mostra quanto o nosso Senhor está interessado no desenvolvimento de nossa maturidade cristã, concedendo os dons ministeriais com claro propósito de aperfeiçoamento, de crescimento e de edificação espiritual do cristão da igreja. No versículo aqui, Provérbios, capítulo 3, versículo 23, falando a respeito de quem é sábio e tem bom siso, tem prudência, então este andarás com confiança no Senhor. Provérbios 3, 23. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Essa confiança só é possível tendo Deus como centro da nossa vida. Versículo 24 vai dizer que se deitaremos, não temeremos. O Senhor será a nossa esperança. Quando te deitarás, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Coloco a cabeça no meu travesseiro, eu vou dormir tranquilo. Eu vou dormir sossegado. O guarda de Israel, Salmo 121, não dorme. Deus não cochila. Quando eu vou dormir, quando eu vou deitar, Deus está comigo. Quando eu acordo, Deus está comigo. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus não se cansa. Então o Senhor não nos deixa só, mas é preciso eu buscar nele, eu estar nele e permanecer nele, tá? Então é preciso permanecermos em Deus. Então o texto ensina que enquanto o caminho do ímpio é de destruição, os que guardam e buscam a sabedoria divina têm um caminho de confiança, tanto de dia quanto de noite. O Senhor guardará e protegerá o seu povo. No capítulo 3, versículo 5, aqui de Provérbios, está nos ensinando confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o escritor aqui está nos exortando, ou seja, nos incentivando, nos encorajando a depositar nossa confiança em Deus. Confia no Senhor e não em teus caminhos. De todo o teu coração, não é só pela metade, não. E não te estribes no teu próprio entendimento, não permanece no teu entendimento, porque teu entendimento é falho. Deus conhece todo o cenário, todo o contexto, o antes, o agora e o depois. Deus conhece tudo. Então, quando depositamos nele, em Deus, os nossos planos, os nossos caminhos, as nossas vontades esteja alinhada com a vontade de Deus, estamos livres de muitos problemas, né? Não é mais fácil adquirir sabedoria ou conhecimento, a informação. O que é mais fácil, né? Então o homem, ele vai transmitir o conhecimento através do estudo, mas a sabedoria que vem do alto, só Deus pode dar. Só vem de Deus. O homem vai buscar em todo tipo de fonte, mas ele nunca vai encontrar. Porque só Deus tem. Então o conhecimento nos vem com a educação, seja observando, com os mais educados, ou que os mais educados têm a dizer, seja simplesmente estudando, reunindo informações aqui e ali no caminho da vida, da nossa caminhada. Vamos adquirir, vamos aprendendo, vamos adquirir conhecimento, mais sabedoria, Quanta sabedoria que vem do alto? Só Deus pode dar. É aquilo que Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Agora é preciso persistir, perseverar, insistir, buscar,
Provérbios, a sabedoria aqui em Provérbios, ela está nos convidando a buscá-la, a se inteirar dela, a buscar na fonte, a permanecer nela. Então está aqui de um lado a sabedoria e do outro lado está a insensatez, também convidando para ser um insensato, um imprudente. Então, em qual fonte a gente vai buscar? Fica a reflexão, né? Não há curso, não há escola, não há banco de dados na Terra que o homem encontra essa fonte de sabedoria, porque ela está em Deus. Uma pessoa pode adquirir conhecimento e ainda assim estar distante do Deus vivo. Mas os que são sábios conhecem o Senhor, Deus, pela fé no seu Filho, Jesus Cristo. Então, o temor do Senhor ainda é o princípio do saber. O princípio da sabedoria não vai mudar, bem como o mais fiel indicador de sua presença na vida de uma pessoa. Então, quer ser sábio? Quer ser sábia? Busque na fonte do saber. Novamente, analogia. A fonte é funda. O balde que nós pegamos água é pequeno. A corda é curta. Então, quanto mais tiramos água da fonte, mais tem água para tirar. A fonte é inesgotável. A palavra de Deus, ela é inesgotável. E a sabedoria, que é a palavra de Deus, nos convida a buscar sabedoria nela. Olha que coisa extraordinária, né? E o terceiro tópico da nossa lição, sabedoria, vida protegida e confiança. Busca a sabedoria bíblica, vida protegida num mundo de perigos e confie, mesmo estando em um mundo de incertezas. A sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, está revelada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Na carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala disso que toda a Escritura, não é metade, toda ela, divinamente inspirada, é proveitosa para nos ensinar, nos redaguir, nos repreender, nos corrigir e nos ensinar, nos instruir em justiça, a verdade que vem de Deus, entende? Então, é a palavra de Deus, nossa fonte de regra, de fé, de prática. Significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é buscar a sabedoria bíblica, a palavra de Deus. É preciso ter a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia e aplicar a Bíblia à nossa vida diária, ao nosso coração. O salmista, no Salmo 119, ele escreve: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus deve ser aplicada à nossa vida, uma vez cultivada em nosso coração e aplicada à nossa vida, o temor do Senhor se instalará dentro do nosso coração, né? Então, não é ser apenas ouvintes, ouvir, ouvir, ouvir e nunca exercitar, nunca aplicar, nunca guardar no nosso coração. Porque o salmista vai dizer: eu escondi no meu coração. Por quê? Porque ela é fonte de conhecimento, de sabedoria, de instrução, porque ela me conduz, ela me diz como eu devo andar e como eu não devo andar. Se eu andar no caminho A, aonde eu vou chegar? Se eu andar no caminho B, aonde eu vou chegar? Então a Bíblia Sagrada é a instrução, é o manual de conduta do cristão, do jovem cristão, né? Então, precisamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Não tem como fugir disso, né? Então, a gente sabe que
Nós vivemos em um mundo cheios de perigos, cheios de armadilhas, cheio de laços para o cristão, né? Mas a Bíblia Sagrada nos ensina como viver, né? Como fruto do desenvolvimento desse pensamento crítico, deste chamado mundo moderno, né? Um fenômeno é cada vez mais comum em nossa sociedade, que é o cultivo a duvidar de tudo, o cultivo a dúvida, a incerteza, né? A relativização, a permissividade, o descrédito aos princípios morais, aos valores morais, às verdades fundamentais da palavra de Deus. Então, duvidar parece ter ganhado o status de intelectualidade. Se duvida de tudo, tudo agora pode ser alterado, pode ser mudado, não existe uma verdade mais concreta, segundo esse pensamento relativista, né? É o chamado mundo da modernidade líquida, da pós-modernidade, da pós-verdade. Pós-verdade. Então, quando se diz pós-verdade, está dizendo que não existe mais uma verdade absoluta. Aquilo que ontem era verdade, hoje pode ser alterado. Então, é nesse cenário, é nesse contexto, neste mundo, nesse sistema que nós estamos vivendo. Mas eu sempre gosto de lembrar, se Deus te trouxe neste mundo, nesta geração, é porque nesta geração Deus quer te usar para fazer a diferença, entende? Então, daí nasce o desejo de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos, os valores que a palavra de Deus ensina. Este mundo relativista. Mas Deus que escolheu com um propósito de buscar nele a fonte de sabedoria, de ser luz, fazer a diferença. A missão de Deus está sobre mim e sobre você. Nós somos discípulos de Cristo. E o discípulo de Cristo, assim como fez Daniel na Babilônia, não se contaminou, assim como fizeram aqueles 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, mesmo diante de uma investida de Nabucodonosor, né, para que eles adorassem aquela imagem, eles foram categóricos. Ainda que Deus não nos livre da fornalha de fogo, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Não é posicionamento. A palavra de Deus diz assim: se eu sou filho de Deus, eu vou seguir, eu vou viver como tal, né? Então, como estamos vendo nesta nossa lição, né? A sabedoria bíblica, a que vem do alto, nos traz confiança, uma fé consolidada na revelação de Deus e em nossa experiência com Ele. É aquela confiança e certeza dos jovens amigos de Daniel, como eu pontuei aqui, né? Ainda que eles fossem lançados na fornalha de fogo, ainda que Deus não lhes livrasse, eles sabiam em quem eles estavam crendo, em quem eles eram para Deus, em quem Deus era para ele. Então, independente da circunstância, Abacuque vai dizer no capítulo 3, versículos 17 e 18 do seu livro: ainda que a figueira não floresça, e ainda que o mundo desabe, a minha fé, ela não é relativa. A minha fé no meu Deus, ela não é relativa. Ainda que o sistema seja sutil, principalmente nas universidades, onde a doutrinação comunista, esquerdista, é muito forte, não mude a sua fé. Então, se nós não temos base bíblica, não temos certeza de quem Deus é para nós, de quem nós somos em Deus, é muito fácil ser levado. Mas nós temos em Deus a fonte da sabedoria. Provérbios está nos ensinando: me busque, beba de mim, eu sou a fonte de sabedoria. E ela começa com temer a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aplicar as verdades da palavra de Deus no nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe.